Olá, o meu nome é Laila, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Mansão da Esperança e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação. Antes de começarmos a falar sobre o tema, vamos aí nos recolhendo, onde quer que estejamos, nos acalmando. Se nos sentirmos à vontade, vamos fechando os nossos olhos e nesse momento nos ligando ao nosso anjo da guarda, esse companheiro, amigo de todas as horas, pedindo a ele que esteja conosco nesse momento dessa mensagem que será passada através dessa preleção, para que ele nos intua e nos ajude a levar essas informações para a nossa vida. Vamos, junto com esse amigo querido, até a presença de Maria de Nazaré, nossa doce mãe espiritual, mãezinha de Jesus, pedindo a ela que nos cubra com o seu manto de amor e de luz. Junto com Maria, vamos até Jesus, nosso mestre amado, a quem agradecemos por ter estado aqui entre nós para nos exemplificar de amor. E com o mestre Jesus, vamos até Deus, nosso Pai Criador, agradecendo a Ele pelo que temos, pelo que somos, pelo que seremos, pelo pão de cada dia, pelo amor que nos une, a nossa família. E em agradecimento a esse Pai amoroso, vamos proferir a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra assim como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja. Fora da caridade não há salvação. Para começarmos a falar sobre esse tema, vamos primeiro entender o que é caridade. Então, o dicionário, ele nos traz como definição o seguinte: caridade, ato pelo qual se beneficia o próximo. Por exemplo, pobres e desprotegidos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que trata desse tema, nós temos o subitem, o necessário para salvar-se, o bom samaritano. Eu vou ler um trechinho para que a gente entenda o que é esse fazer para o próximo, ajudar o próximo. O que Jesus nos disse sobre isso quando esteve aqui entre nós? Qual a importância desse fazer ao próximo, desse amar ao próximo? Então, nesse subitem, diz o seguinte: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era hóspede e recolheste-me. Estava nu e cobriste-me. Estava enfermo e visitastes-me. Estava no cárcere e viestes ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei lhes dirá: na verdade vos digo, que quantas vezes vós fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. O que nós fazemos para o nosso próximo, para aquele desprotegido, para aquele faminto, nós estamos fazendo para Jesus. E nós estamos fazendo para nós mesmos.
O Espiritismo, quando nós trazemos a preleção evangélica, nós trazemos esses capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, como parte do tratamento de assistência espiritual, é para que cada um de nós possamos tomar posse da nossa vida, entender o nosso papel, aceitar esse papel e ser o mais feliz possível. Aqui na Terra, a felicidade é relativa, não é uma felicidade plena e completa, mas nós podemos sim viver em paz, nós podemos sim viver com alegria e, por que não, sermos felizes dentro daquilo que é possível. Mas o convite para que cada um de nós cheguemos a esse estado, consigamos viver dessa forma, é a mudança de comportamento. É um convite para que nós nos conheçamos, saibamos quem nós somos e o que nós podemos fazer para mudar aquilo que não está bom, aquilo que não nos faz bem, aquilo que pode ser melhorado ou pode ser mudado. É um exercício na prática de buscar o entendimento do que nós somos, de quem nós somos, por que nós estamos aqui e como é que nós podemos viver de forma melhor, serena, tranquila, com alegria e com felicidade, sim. Então, quando é feito esse convite para mudança de comportamento, e nós estamos aqui falando de caridade, nós precisamos entender que não dá para ser feliz se o outro está infeliz. Não dá para termos paz se o outro não está em paz, está com uma dificuldade, qualquer que seja ela, ou uma dificuldade material, ou uma dificuldade por saúde, ou uma dificuldade por qualquer questão que seja emocional. Nós podemos fazer a caridade de várias formas. Nós podemos ajudar o nosso próximo de infinitas maneiras. Todos nós estamos interligados e nós somos seres sociais, nós somos seres divinos. Ser um ser divino significa entender o outro na sua essência, ser irmão na sua essência. E mesmo que nós não saibamos ou não tenhamos de forma clara isso, é difícil andarmos, é difícil estarmos bem se alguém do nosso lado não está bem. E o mais importante é nós termos esse olhar, porque às vezes nós sequer percebemos que aquele nosso próximo, aquele nosso parente, aquele nosso amigo está em dificuldade. Ou aquela pessoa em situação de rua. Quantas vezes nós passamos por uma pessoa em situação de rua e nós não vemos que ela está ali. Não está no nosso dia a dia, não está na nossa lista. Olhar para isso e tentar fazer algo. Quando nós fazemos algo por alguém, nós nos sentimos bem. Existe hoje já na ciência scanner cerebral que comprova que quando nós fazemos o bem, quando nós temos empatia pelo outro e levamos alento e levamos conforto para alguém, a parte frontal do nosso cérebro acende. A parte frontal do nosso cérebro é a parte da divindade, que nos liga com Deus. E fazer esse bem nos traz esse bem, nos traz essa ligação com a divindade, nos faz estar com Deus mais essencialmente. Muitas vezes nós estamos numa oração, num pedido, fazendo as nossas preces e só pedindo, querendo aquilo que está nos faltando no momento. E às vezes, quando nós estendemos a mão para alguém que está numa dificuldade maior que eu, que está necessitando às vezes de uma coisa básica, uma coisa básica material
ou uma coisa simples como uma palavra, ou uma amizade, ou um ombro, ou às vezes até o escutar ajuda alguém, tira alguém de uma situação em que ela não precisaria estar. Se alguém tivesse ali estendido a mão ou emprestado os ouvidos. Então, quando eu penso em fazer para o outro, e eu tenho esse primeiro passo, eu faço essa ação, eu tenho esse movimento de começar a prestar atenção, porque o primeiro passo é começar a prestar atenção. Nós temos uma vida tão corrida, tão cheia de compromissos, tão cheia de afazeres, que às vezes nós não lembramos nem de nós mesmos, quanto mais ainda do nosso próximo. E é um exercício começar a ter esse olhar. Primeiro para mim, porque a caridade precisa começar comigo. Eu não farei bem para ninguém se eu não estiver bem, primeiramente. E depois, iniciar essa trajetória, esse processo e esse compromisso com o outro. Eu estarei, certeza, seguramente, fazendo por mim. Eu descubro quando ajudo as pessoas, quando faço algo por alguém, que na verdade o beneficiado fui eu. Eu estou sendo beneficiado por essa ajuda. Mais do que o que eu estou levando para aquele meu próximo, eu estou beneficiando a mim, primeiramente. Tem uma história que é a seguinte. Um moço uma vez chegou numa casa espírita e ele tinha vários problemas na casa dele, estava com problema familiar, estava com problema de saúde, estava com inúmeras questões para resolver, perdido. E ele procurou uma casa espírita, procurou uma assistência para fazer um tratamento espiritual. Então o formato era esse mesmo formato, chegou, tomou passe de harmonização, aí passou por uma entrevista, começou o tratamento, começou a primeira parte, ouvia as orientações numa preleção evangélica, depois a ficha dele foi para avaliação, e uma das orientações que vieram da avaliação é que ele procurasse ajudar o próximo, procurasse ajudar alguém, fazer algo por alguém, porque essa era uma das indicações do seu tratamento. Após 4 semanas, ele voltou e disse o seguinte: olha, eu recebi aqui uma orientação de que eu devia buscar algo, ajudar alguém, fazer algo por alguém, e eu resolvi começar a trabalhar numa creche. Tinha uma creche de crianças carentes e eu me envolvi nas atividades dessa creche, comecei a ajudar com as crianças. Só que eu não gosto de criança. E eu não melhorei, eu não estou me sentindo melhor, eu acho que essa orientação não me ajudou, não está me ajudando. Então eu queria saber se tem alguma outra coisa que eu poderia fazer, que me venha como outra orientação, porque essa orientação realmente não valeu para mim. E aí a pessoa gentilmente disse a ele: olha, insista, procure uma outra coisa, procure algo que te satisfaça, que te faça feliz fazendo. Procure fazer algo que te dê prazer, que te dê satisfação. E ele novamente acatou a orientação e foi buscar um outro tipo de trabalho. Nesse caso, ele queria se engajar em alguma atividade. E aí, passadas mais 4 semanas, ele voltou e encontrou essa mesma pessoa e falou: olha, eu encontrei o meu lugar no mundo. Eu estou ajudando agora num asilo, ajudando os idosos. Então, ajudo na parte do cuidado, ajudo conversando com eles, ouvindo as histórias deles, porque muitos deles estão lá e não recebem visita dos parentes, não recebem visita da família. E eu sinto que quando eu paro e os ouço, eles se sentem mais felizes, eles se sentem mais alegres, eles se sentem mais importantes. Então agora, 2 vezes por semana, eu me dedico a esse asilo.
E eu já estou me sentindo melhor. Eu estou me sentindo útil. Eu passei a avaliar os meus problemas e as minhas questões. E eu comecei a perceber que aquilo que eu considerava grave, aquilo que eu considerava que era o fim do mundo para mim, não era tão grave assim. Não era tão importante como eu achava que era. Muito mais importante está sendo esse atendimento que eu estou dando para esses idosos. Eu estou verdadeiramente fazendo a diferença para eles. Eu estou verdadeiramente levando ajuda, levando alento, levando conforto para eles. E isso está me fazendo me sentir muito bem. Eu já sinto que as dores que eu tinha já não são tão fortes. Eu sinto que os problemas que eu tenho na minha casa, com a minha família, estão sendo resolvidos. E eu estou conseguindo fazer aquilo que eu preciso, tomar as decisões que eu preciso. Então, essa história, ela é para nos dizer o seguinte: sempre é possível fazer algo por alguém. Sempre é possível ajudar o meu próximo. É claro que eu preciso encontrar aquilo que ressoa em mim, aquilo que faz sentido para mim fazer. Porque fazer caridade só por fazer, porque eu li que eu preciso fazer, não vai também me ajudar. Eu preciso sentir no meu coração e entender que aquilo que eu me propus a fazer está fazendo a diferença na minha vida, primeiramente. Eu tenho alegria, eu tenho prazer em fazer aquilo. Existe um campo vasto, um enorme campo para se praticar a caridade e para praticar o amor ao próximo, para estender a mão para alguém que está desprotegido ou que está em situação vulnerável. E que às vezes aquele pouquinho que eu tenho, que eu compartilho, vai fazer uma enorme diferença na vida daquela pessoa. Então, o convite aqui é: busque através da verdadeira caridade, aquela caridade e que eu levo para o outro com amor, o melhor de mim, por pouco que seja, e que eu sei que vai fazer a diferença, primeiro na minha vida e depois na vida dele. Quando nós estamos bem emocionalmente, mentalmente, nós estamos também bem fisicamente. Fazer o bem ao próximo cura. Praticar a verdadeira caridade, essa caridade de Jesus, essa caridade que Ele nos convida a fazer, nos traz bem-estar, nos traz paz de espírito e nos faz ser felizes. Então, que nós possamos, que cada um de nós possa encontrar aquilo que vai fazer com amor e vai fazer bem. Esse é o convite dessa preleção de hoje. Então, nós vamos novamente nos recolhendo, buscando aí a melhor posição. E agora, buscando os nossos melhores sentimentos de amor e luz. E vibrando para todo o universo, para todo o planeta Terra, para todos aqueles que se encontram em dificuldades. Vibrando pelos nossos lares, para nossa família e pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos. E vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade leve onde mais for necessário. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem em paz, que Jesus os abençoe. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos.